Boa noite a todos. Nós estamos aqui para fazer o debate a respeito do filme Viajante, que todos nós acabamos de assistir, nessa mais uma sessão da Sessão Plano. Hoje aqui nós temos conosco, do meu lado, o Luiz Carlos Oliveira Júnior, ex-editor da Contracampo e autor do livro... A Mise-en-Scène no cinema. A Mise-en-Scène ao cinema de fluxo, é isso? Não, A Mise-en-Scène no cinema. A Mise-en-Scène no cinema. Isso, clássico. Do clássico ao cinema de fluxo, exatamente. Do meu lado aqui nós temos a presença da Renata Sarraceni, a sobrinha do Paulo, que trabalhou no filme, que pode nos trazer sua vivência. E aqui, por último, o Bruno Andrade, ex-crítico da Contracampo e atual editor da revista Foco, revista de cinema. Eu vou tentar falar o mínimo possível e eu já vou abrir a mesa para o Luiz para falar as impressões dele, revendo o filme, o que mudou. Vou abrir a pergunta para todo mundo, essa é a mesma pergunta, tá? Vou usar só isso. Posso usar isso aqui? Bom, boa noite a todos. É um prazer debater esse filme e revê-lo em uma cópia em 35mm, depois de tanto tempo, só podendo rever o filme em vídeo. Bom, acho que esse filme vale a pena contar um pouco do histórico desse filme, que é muito particular. Talvez a Renata depois possa também trazer ainda mais detalhes. Esse filme ele fecha uma trilogia do Sarraceni, né, que é a chamada Trilogia da Paixão, que começara em 1962 com O Porto das Caixas, depois havia sido continuada com A Casa Assassinada, de 74, se não me engano, 71. E só vai ser terminada muito tempo depois, no final dos anos 90, com esse filme, O Viajante. Esses três filmes são adaptações ou são fruto de um diálogo do Sarraceni com o universo literário do Lúcio Cardoso. O Lúcio Cardoso foi um grande escritor e também crítico de cinema, com o qual o Sarraceni tinha muita afinidade. O Viajante, no caso, foi um romance que ficou inacabado, que quando o Lúcio Cardoso morre em 68, ele ainda não havia sido finalizado, e coube ao Otávio de Faria, um amigo, antigo companheiro de trajetória do Lúcio, pegar os manuscritos e estabelecer, inclusive, a ordem, que parecia a ordem mais coerente para esse romance inacabado. E o histórico desse filme é interessante porque já em 71 o Sarraceni chega a um tratamento, a um roteiro para esse filme. No entanto, o projeto é deixado de lado por conta, sobretudo, da produção de Anchieta, José do Brasil, um filme dele de 76, 77, uma grande produção, um grande filme. E esse projeto fica na gaveta e só vai ser resgatado no final dos anos 90. Ele retoma esse roteiro, retoma também a partitura dessa belíssima canção do Tom Jobim, que havia sido já composta para o filme. Então você vê que houve, já havia sido feita toda uma pesquisa de locação, havia sido feita todo um trabalho já em cima do filme, e tudo isso ia ficar ali guardado em estado de latência até 98, quando a produção do filme é colocada finalmente em ação. Esse filme também não marca não só o fechamento dessa trilogia, mas ele marca também, é o último filme que a gente pode ver o trabalho conjunto de Sarraceni, Mário Carneiro, diretor de fotografia do filme, que fez a fotografia se não todos, quase todos os filmes do Sarraceni, desde o curta Arraial do Cabo, e do diretor de arte também, Ferdi Carneiro, que já trabalhou, acho que começou a trabalhar com o Sarraceni em A Casa Assassinada e foi parceiro dele até esse filme. Então aqui você tem o fim de um ciclo, e eu diria sem nenhum exagero que essa trilogia do Sarraceni em cima do Lúcio Cardoso está entre as melhores coisas que já foram feitas na história do cinema brasileiro. Eu digo isso sem nenhum medo de exagerar. Esses filmes, todos eles abordam
Esses 3 filmes se passam no interior do Brasil, no Brasil profundo, e abordam o fim de uma certa era. Porto das Caixas, A Casa Assassinada e esse filme, cada um à sua maneira, mostram um universo se esfacelando, um universo em processo de demolição. Em Porto das Caixas é uma cidade, a cidade de Itaguaí, que já teve uma fase próspera no passado, né, do Rio de Janeiro. Era uma cidade estratégica ali para o escoamento do café e do minério, se não me engano, e depois ela entrou em completa decadência econômica, e o Sarraceni, de certo modo, filma sobre as ruínas dessa cidade que entrou em decadência. A Casa Assassinada se passa todo na casa, num grande sítio de uma família do sul de Minas que está perdendo, né, uma família que já gozou de prestígio e fortuna e que está perdendo tudo isso. Então você tem ali essa decadência econômica da família, acompanhada também por uma decadência moral, por toda uma crise dos valores tradicionais sobre os quais aquela família havia erguido sua reputação. E aqui, né, você tem essa invasão, né, dessa pequena cidade ali, onde você tem uma relação muito forte com valores regionais, tradicionais, e com uma religiosidade, né, que parece estar sendo corrompida, parece estar se perdendo. No começo do filme, aquele plano ali daquela locomotiva rasgando a paisagem e deixando para trás um rastro de fumaça escura, aquilo ali já diz tudo, e é uma imagem que, sei lá, poderia estar no filme do Humberto Mauro, dos anos 20, ou até mesmo Limite, do Mário Peixoto, que é essa ideia de uma certa desconfiança implicada naquela imagem ali, com a própria ideia de um progresso tecnológico e econômico, que a própria ideia da invasão desse espaço por uma ideia realmente de progresso e de mudança. Uma mudança que não necessariamente vai trazer somente benefícios para esse espaço, mas vai trazer também outras coisas, né? Por exemplo, aquele caixeiro viajante, né, o Rafael, o personagem do Jário Matos, que é no filme, né, dentro de toda a rede de metáforas que o filme cria em torno de certas figuras do cristianismo, ele é praticamente o diabo. Ele traz uma tentação diabólica, que todos esses filmes também, é preciso dizer, trabalham numa tensão muito forte entre esses valores tradicionais e a ideia de progresso, mas também entre uma relações conjugais e relações familiares muito contidas, e algum elemento que vem trazer ali uma espécie de energia sexual, que vem despertar as energias sexuais reprimidas, que vem trazer à tona todos os recalques e colocar, né, gerar uma tensão libidinal permanente ali, e eventualmente isso vai se misturar ou vai se desdobrar numa espécie de violência, uma violência física que transborda dentro desse universo. E essa figura do caixeiro viajante ali, né, a figura que personifica a ideia de modernidade. Ele vem do Rio de Janeiro, ele representa a vida nas cidades, a vida urbana, e esse elemento exógeno dentro daquele universo, ele tem essa função simbólica, né? Ele tem essa função metafórica de representar quase o diabo, e tem uma cena, tem muitos espelhos no filme, né? Ele trabalha, a cenografia privilegia muitos espelhos, sobretudo na casa da Dona Ana, que é a personagem da Marília Pêra, e a mise-en-scène do Sarraceni enfatiza a presença desses espelhos, né? Que duplicam ali o conteúdo visual da cena, trazem um elemento evocativo ali, complexificam o espaço visual dos planos. Toda a cenografia do filme, na verdade, é muito rica em detalhes, aglomera todos esses detalhes, todas essas cores, esses objetos que, somados ali, criam
essa espécie de acumulação barroca, mas tudo muito bem, tudo agenciado com muita maestria pelo Sarraceni e pelo Ferdi Carneiro. Mas então tem essa presença desses espelhos, e um plano crucial do filme se dá justamente diante do espelho, que é quando o Rafael está com a dona Ana ao lado do espelho e ele começa a inculcar nela a ideia de que ela ainda é jovem, ela tem toda uma vida pela frente, ela precisa se libertar das suas amarras, e ele faz ela olhar para o espelho, né? Ela se vê no espelho, ajeita o cabelo dela e diz: olha só, você ainda tem vida, né? Você ainda tem muita vida. Isso aqui, dentro de todo esse universo, de toda essa iconografia que o filme trabalha com muita precisão do imaginário cristão, o espelho tem uma função muito clara ali. Se a gente vê nos escritos cristãos, sobretudo da Idade Média, o espelho é sempre visto com desconfiança, o que tinha a ver também com o fato de que lá ainda não existia esse espelho plano. Esse espelho de águas cristalinas é uma invenção do século XV em Veneza. Antes eram espelhos metálicos ou côncavos, convexos, enfim, espelhos curvos que deformavam, que distorciam a imagem. E isso dava, né, isso propiciava, alimentava de maneira mais direta ainda esse imaginário de olhar para aquela imagem como uma espécie de visão enturvada, uma visão cuja turvação tinha a ver com tinha a ver com algo de diabólico, o olhar do pecado. Era uma imagem distorcida. Você não pode confiar nessa imagem. A imagem no espelho não é confiável. E existem inúmeros relatos, na literatura medieval, existem inúmeras parábolas sobre essa ideia do espelho, do viajante, justamente. Existe uma parábola recorrente na Idade Média, que é a do viajante que é parado no meio do caminho por uma mulher, e ela oferece a ele um espelho, e quando ela o convence finalmente a se ver no espelho, ele se torna um pecador. Ele é como se ele estivesse se vendendo ao diabo, porque ele se deixa levar, ele se deixa convencer, não pela imagem verdadeira dele próprio, mas pela imagem que ela faz ele ver através daquele espelho. Então, dentro da iconografia cristã, o espelho tem essa função, tem esse pacto com o diabo, né? Então, quando ele faz ela se ver no espelho e se enxergar como ainda muito bela e muito jovem, ali a gente tem certeza, né? Ali é o momento em que ela parece ter se convencido de matar o próprio filho. Isso é só um exemplo de como esse filme é primoroso e rico nesse tipo de detalhe, nesse tipo de diálogo com algo muito maior, um imaginário, algo que extrapola, né, os próprios gestos conscientes dos realizadores do filme. Acho que o trabalho com as cores desse filme é algo impressionante, e algo que, claro, é impossível não falar é o trabalho de montagem desse filme, que é impressionante. Não é um filme que segue uma cronologia linear de eventos, né? As cenas, às vezes a gente vê o efeito antes da causa, mas isso também não é sistemático, não é sempre dessa maneira. O filme ele tem todo um jogo ali, uma circularidade, cujo desenho, cujo diagrama é difícil de aprender e definir aqui, não é uma coisa óbvia. Eu acho que é como se toda a matéria temporal trabalhada por esse filme tivesse toda ela condensada, toda ela cristalizada, e os montadores eles vão ali lapidando esse material, eles vão informando, eles vão dando forma a essa matéria temporal, um pouco como quem está polindo ali um diamante, né? Esse filme é uma espécie de rubi, de diamante temporal. Não sei, imagino o trabalho de montagem desse filme como algo, se eu tivesse de buscar um outro exemplo, algo semelhante, sei lá, o que o Orson Welles fez em Otelo, né? Se bem que ele levou 2 anos para montar o Otelo, aqui me parece que o trabalho de montagem não foi tão demorado assim, mas é esse mesmo cuidado e essa mesma essa coisa aparentemente um pouco desconjuntada, aparentemente um pouco arbitrária, mas que na verdade você tem um trabalho muito rigoroso de buscar as junções, de buscar um exercício ali de raccord, de reverberação, ressonância entre as imagens, que é impressionante.
E um uso, aquele uso me chama a atenção também aquele uso da câmera lenta ali na cena do filho da Dona Ana caindo lá de cima do morro. Uma coisa meio de colocar uma lente de aumento para enxergar essa matéria temporal mais de perto. A ideia de que a câmera lenta é como uma espécie de lente de aumento do próprio tempo. Zeitlooper, como diriam os teóricos dos anos 20, como Bela Balazs. O lirismo desse filme é uma coisa também impressionante, né? A potência lírica das imagens, momentos de pura poesia visual, como, por exemplo, aquela cena da morte da Sinhá na ponte. É uma cena cuja decupagem é hiper complexa, é filmada com grua. Depois você tem um corte de um plongé incisivo para um primeiro plano do rosto da Sinhá e depois um plano contra plano dela filmada, né? Ela está deitada no trilho de trem e o Nelson Dantas está de pé ali com um machado, né, para golpeá-la, e você tem aquele, né, um plongé e um contra-plongé em uma angulação de câmera muito agressiva, e tudo isso assim, eu desafio vocês a pegar, a contar quantos filmes feitos nos últimos 20 anos tem essa, digamos assim, a ousadia que esse filme tem de explorar determinadas cenas por ângulos absolutamente diversos, de arriscar uma topometria, tá, no momento ali de filmar, de encenar, que é uma topometria que trabalha com uma variação muito grande de altura, de ângulo, de ponto de vista. O filme não se acomoda num ponto de vista, num campo, num ângulo de ataque. Ele precisa enxergar a cena por outro lado, por outras direções. Ele faz isso de maneira impressionante. Bom, daria para falar, acho que a noite inteira aqui, mas eu realmente vou fazer um exercício de me conter. Eu vou parar por aqui, vou passar e depois a gente volta e fala mais coisas. Boa noite, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder ver O Viajante. Eu só vi uma vez, na verdade, no cinema, depois alguma coisa na internet e tal, mas foi muito bom ver de novo, lembrando de muita coisa. Faz tempo já, foi em 97 que a gente filmou, em janeiro de 97. Foram 3 meses em Ubá. Uma equipe relativamente grande para os padrões brasileiros, tinham 100 pessoas a equipe, e mergulhados mesmo nessa atmosfera toda, assim, 3 meses direto e vivendo, né? Chega um momento que a gente vive mesmo essa história toda aí confusa, né? Descontínua. Eu lembro que a gente tentava colocar numa ordem cronológica o roteiro, e aí meu tio dizia: pode esquecer, vocês vão ficar aí até amanhã, até nunca vão conseguir, imagina colocar isso, porque realmente não tem como saber muito bem onde começa, onde termina, onde é completamente despreocupado de qualquer continuidade, né? E isso é interessante porque acaba sendo um reflexo, uma característica dos filmes, dessa despreocupação de continuidade que ele tinha, por ser um filme de época, e às vezes acontece de aparecer uma coisa que é mais atual em cena, mas para ele a preocupação era o ator, aquele momento ali central, essencial, e o que fosse acessório, secundário, não poderia nunca deixar de ter a cena principal por conta disso, né? Então isso é uma coisa que ele realmente era despreocupado. E a questão da montagem que você falou é interessante, porque a Maria Elisa Freire, que fez a montagem do Viajante, foi também continuista do filme. Então ela pegou muito do início tudo, ela foi de uma dedicação assim realmente incrível. Então isso talvez possa apontar para
esse sucesso da montagem dela, né, que é bem bacana mesmo. Bom, trabalhar com os 3 mestres, né, Paulo César, Mário e Ferdi, realmente um presente, é indescritível, assim, como a gente percebia, sentia uma harmonia muito grande entre eles, né, porque já tinham trabalhado junto em outros filmes, então a questão dessa cumplicidade deles, desse respeito e a leveza como eles levavam a filmagem era incrível, né? Então é toda uma rede de afeto, né, na verdade, que envolveu toda a filmagem e talvez se reflita no resultado do filme, né, porque tem sempre assim umas pessoas que ele chama sempre, né, o Fausto Wolff, o Pereio, essas participações. A Irma Álvares é incrível, porque ela foi do primeiro filme da trilogia Porto das Caixas, ela retoma no Viajante, bacana também de Nelson Dantas, né? Nelson Dantas também, Roberto Bonfim, que fez Anchieta. Então tem muito essa fidelidade, né, com as pessoas com quem ele trabalha e esse reconhecimento, né, de se repetir numa jornada cinematográfica, né, que é interessante. É isso, gente. Foi assim, o Viajante para mim foi a minha decisão de fazer cinema. Realmente foi uma coisa muito forte que aconteceu. A equipe mesmo que trabalha em várias outras coisas, até hoje a gente fala, poxa, esse filme foi inesquecível, é uma marca forte para todo mundo, assim, né? E é um aprendizado, né? Porque a câmera também que você falou foi o Luiz Carlos Saldanha, também um craque. Então, assim, uma equipe de gente muito boa, né? A começar pelos 3 maestros e a própria equipe técnica, todos muito, muito bons. Então, é mais ou menos sobre isso que eu queria falar, só para complementar aí a minha participação. É isso. Eu vou retomar a pergunta que o João Gabriel fez inicialmente da impressão do filme. Eu vou tentar pegar algumas coisas que o Luiz Carlos e a Renata falaram. O trabalho da câmera, que é impressionante num filme que tem uma ação descontínua e que do ponto de vista da dramaturgia, ele tem um gancho que várias vezes o efeito antecede a causa, como em alguns momentos chaves o Saraceni opta, a mise-en-scène, a escolha de mise-en-scène que ele faz é por uma continuidade temporal fidedigna a emoção que está passando pelos atores, entre os atores. E o trabalho de câmera é realmente estupendo, assim, sabe? Essa coisa suave de uma lente zoom que faz uma panorâmica e volta, parece de uma simplicidade, assim, e quem já trabalhou com cinema sabe que é a coisa mais difícil, milimétrico, não pode, o ator, assim, sabe, é totalmente subserviente aos atores. Eu vejo um filme, né, e aí a importância de se considerar o Saraceni como mais do que um grande nome do cinema brasileiro, um grande nome do cinema moderno, como um filme do Dreyer, dos filmes finais do Dreyer, como Ordeio, Gertrude, atravessado por um filme do Carmelo Beni, um filme do Rossellini, que é uma das referências, talvez a referência fundamental do Saraceni, foi o cineasta que fez que o Saraceni quisesse fazer cinema, no final de Viagem à Itália, que temos referenciado no final aqui do Viajante, é um filme do Rossellini atravessado pelo filme do Werner Schroeder. Você tem aquele arrebatamento lírico, como os caras falou, que parece que literalmente ele corta o que seria o tempo cronológico da ação para chegar à emoção de cada personagem
sabe, e sempre apontando o que seria assim a revelação da alma lentamente, assim, você tem quase que um mapeamento das almas. E eu acho que a escolha de estrutura acabou acentuando muito esse aspecto do filme, sabe? E ajuda para o impacto que tem a cena final, que é absurdo. Voltando ao que eu falei da importância do Saraceni para o cinema moderno no seu conjunto, né? O Saraceni ele vê Viagem à Itália, ele é impactado por aquilo, ele vai para o Centro Experimentale, estuda, entre outras pessoas, como Marco Bellocchi, com Bernardo Bertolucci, colegas de sala, e não só ele tem essa filiação ao cinema novo, como se você vê, por exemplo, O Desafio, ele é um filme que claramente ele está dialogando com o Bertolucci dos primeiros filmes, esse da Revolução, por exemplo. E claramente já está antecipando o Glauber que está em transe, essa coisa do papel, do intelectual, que é esse dilema que atravessou os anos 60. Eu acho que O Viajante é meio que o fecho de dois momentos, assim, de uma história do cinema brasileiro que vai começar com o Humberto Mauro sendo adotado como o principal cineasta brasileiro para o cinema novo, e uma história do cinema moderno que vai passar primeiro por um barroco exacerbado, que a gente pode ver, por exemplo, nos filmes do Carmelo Beni, que é uma das principais referências do Ricardo Miranda, autor de filmes do Saraceni, a um barroco decantado que você tem nos filmes do Werner Schroeter, dos anos 70 e 80, e o Saraceni ele já pega, digamos, o que nessa época, 98, 99, você já quase não via mais no cinema mundial, sabe, essa expressão mais imediata da emoção do ator, da expressão do corpo do ator, do trabalho, da contemplação da mise-en-scène ao trabalho figurativo do ator, e ele está de pé com o que tem de mais avançado no cinema da época. Você pode pegar o Manuel de Oliveira, Inquietude, o que quer que seja, ele está àquela altura. A título do que tomando uma coisa que o Luiz Carlos falou sobre a audácia e a ousadia desse filme, sabe, que é avassalador, ele vem em cinema, assim, você sai assim, você não vê mais, essas coisas não são no cinema brasileiro, você não vê mais em lugar algum, sabe, essa sensação de uma aventura vivida pelas pessoas na filmagem, sabe, é muito forte nos atores, é impressionante, Marília Pêra, inacreditável. Mas eu tenho a impressão assim, que você pode dizer que, de certa forma, o Jean-Claude Berg tinha uma frase que eu sempre achei interessante, que ele tem aquela ligação com o Pasolini, escreveu o texto de cinema de poesia e que, assim, parece que, sabe, influenciou absurdamente o Paulo César, desde que aquilo existe. O congresso em que o Pasolini fez a leitura, o Glauber estava lá, fez a leitura de Estética da Fome, o Saraceni estava lá, enfim. Parece um exemplo exímio de cinema de poesia, o Viajante. Mas, voltando ao assunto, ele me parece, de certa forma, assim, o primeiro filme que o Biagi dizia que o Tragédia de um Homem Ridículo, do Bertolucci, era o primeiro filme italiano desde a morte do Pasolini, que era a Tragédia de um Homem Ridículo, um filme sobre uma situação semelhante a que levou o Pasolini à morte. Dá para dizer, de certa forma, que o Viajante é o primeiro filme brasileiro depois de Idade da Terra. São dois filmes que fecham alguma coisa, que começou ali justamente entre Arraial do Cabo e Porto das Caixas e o Barra Vento e o Deus e o Diabo, assim, sabe? É um momento da história do Brasil e da cultura brasileira que esses dois filmes dão meio que levam ao limite, assim, sabe? Na medida em que a visão do Glauber ela é mais épica e
e expansiva. A do Saraceni tende a ser mais intimista, interior e não por acaso ele vai buscar, sabe, o Brasil profundo, sabe, das pequenas, das relações mais tênues, e ao mesmo tempo das tensões mais exacerbadas, justamente pelo caráter mais delicado, mais à mercê de influências exteriores. Enfim, só para retomar algumas coisas. Você quer comentar o que ele falou agora? Não, eu lembrei de só uma coisa que eu lembrei ainda sobre a questão da montagem, né, e enquanto o Bruno falava e evocou essa figura de uma montagem que na verdade está tentando ali acompanhar uma emoção, né? E aí eu lembrei que uma coisa que eu esqueci de comentar, que acho que é uma figura, tem um momento do filme que parece quase que enunciar o princípio que rege a montagem, que é ainda no começo, quando você tem um desses cortes aparentemente arbitrários, que leva, se não me falha a memória, do interior da casa da Dona Ana, para uma imagem, para um plano dela deitada na relva, com o coração palpitando, a respiração dela visível ali no plano, essa coisa da intensidade do ator, que é muito forte no filme, né? E ali eu acho que é isso, assim, essa montagem, ela tem uma respiração própria, ela segue aquilo ali, ela segue aquela palpitação, ela segue uma certa vibração interna ao filme, desse conteúdo, dessa grande massa temporal e emotiva, e está tentando achar essa organicidade interna, né? Foi essa intuição que foi seguida pelo Saraceni, pela montadora, e eu acho que isso enriquece a experiência nossa com esse filme. Ela só tem a ganhar com essa, né, a opção por essa estrutura vertiginosa, essa vertigem barroca em que o filme nos traga é algo fundamental, né, para a experiência, enfim. Aí tem a questão também, a gente não destacou a relação que o filme estabelece com a natureza como uma espécie de reverberação, né, de amplificação dos estados emocionais e da própria, do desejo incandescente dos personagens. Isso está muito presente no filme, né? Tem uma cachoeira ali, na cena em que o Mário Matos e a Leandra Leal estão, né, ele está tentando convencê-la, está avançando sobre ela, e você tem aquela cachoeira, aquela coisa torrencial ali, né, como que uma figuração, aquele pano de fundo da natureza, mostrando, né, toda a energia sexual reprimida, represada dentro daquele universo, e que aquele forasteiro vem tentar fazer jorrar de uma vez só, né? E claro que a força, o transbordamento gerado por isso, né, é algo que não pode ser contido e que vai ter consequências. Enfim, essa imagem da natureza erotizada, que a gente vê muito em Humberto Mauro, né, que dizia que cinema é cachoeira, a gente vai ver ali no filme do Saraceni. O tempo todo ele falava assim, diariamente, referência a Humberto Mauro, é uma coisa muito forte. Inclusive é filmado pertíssimo de Cataguases. Pois é, algumas cenas a gente fez em Cataguases também. Ah, eu não sabia. E teve todo um contexto de homenagem, era muito lembrado, assim, Humberto Mauro, por ele. E, interessante também a coisa da religiosidade, e o Otávio de Faria, né, que é o filme, tem a visão de Otávio de Faria, e foi por onde começou. Ele começou, né? Ele jogava futebol no Fluminense, o Paulo César conheceu o Otávio de Faria lá, que ficou na orelha, cinema, cinema, cinema. E aí que tudo começou. E Lúcio Cardoso também vem por pelo mesmo lugar. E essa questão religiosa, muito religiosa, fortíssima, né, da trilogia, mas que não é em toda a cinematografia dele, né? Não, já vai para um outro mais caminho a trilogia também. Então não é assim
sempre religioso, não. Só para deixar. Veio através do Lúcio Cardoso. Do Otávio de Faria e Lúcio Cardoso. Que inclusive, isso foi motivo de, digamos assim, de uma certa rusga dentro do cinema novo, né? Você pega lá as cartas do Glauber Rocha, que o Glauber Rocha trocou com o Paulo César Sarraceni, lá no livro compilado pela Ivana Bentes, Cartas ao Mundo, né? Que tem lá o Glauber Rocha dizendo com todas as letras, olha, essa sua amizade aí com o Otávio de Faria e o Lúcio Cardoso estão te fazendo mal. Porque o Otávio de Faria, além de religioso, era um pouco conservador. Exatamente, né? assim, você tem que menos Lúcio Cardoso e um pouco mais de Marx, porque você está saindo do... Você está lá nas cartas. Né? Também essa coisa, assim, por exemplo, o Bruno citou um cineasta que de fato é uma referência crucial para o Sarraceni, Dreyer. Né? Dreyer está longe de ser uma referência para Glauber Rocha. Assim, Dreyer inclusive, no caso, a Crônica da Casa Assassinada é o nome do romance, mas o filme é só Casa Assassinada. Isso. Tem uma citação explícita a ordem do Dreyer. Sim. A cena final é totalmente uma releitura, uma citação de ordem do Dreyer. É uma referência forte e dialoga justamente com um lado místico, religioso que não aparece, pelo menos não desse jeito, nos outros cineastas ali do cinema novo. Enfim, causa um pouco, né, porque o Sarraceni é essa figura que está ali no cinema novo, mas ao mesmo tempo traça um caminho muito mais pessoal e de certa maneira passa ao largo, né? É uma figura que tangencia ali um pouco, né? Assim como o Bressani também é uma figura que começa ali e depois tangencia essa história. E também vai fazer filmes no final dos anos 90, onde, sei lá, está muito mais próximo de Manuel de Oliveira do que está sendo feito no Brasil naquele momento, né? E a gente teve isso também, né? No contexto de recepção do filme, teve um pouco isso. Eu lembro que a crítica do Inácio Araújo sobre o filme era, sei lá, um anacronismo maravilhoso, alguma coisa assim. Nossa, foi linda, né? Essa crítica sobre o Viajante, não, é inesquecível. Sim, inesquecível. Ele fez uma leitura impressionante do filme. Ele fala muito da cena da sacristia, né? Porque essa cena foi... É engraçado que no roteiro tinha muito assim, aparecia muito a cor vermelha é uma coisa muito presente no roteiro. E aí a gente falava, precisa ter mais o vermelho e tal. E o Mário, essa sequência da sacristia, quando ela só e quebra a imagem e tal, é uma coisa que ele colocou, esquentou aquela sala de tal maneira, eu acho lindíssima. E o Inácio enxergou isso tão profundamente, assim, da crítica, e foi... Nossa, eu lembro que o meu tio amou, ele ficou muito contente, assim, com a crítica do Inácio, foi importante. É um belíssimo texto. Hoje em dia você pode ler naquela antologia de texto do Inácio, né, o Cinema de Boca em Boca, saiu há uns anos atrás, tem lá, é um texto maravilhoso, e ele destaca justamente essa coisa. Esse filme é totalmente anacrônico, no sentido de que ele não dialoga com o que está sendo feito hoje no cinema brasileiro, e na época o Inácio estava totalmente descontente com o que estava sendo feito no cinema brasileiro, então isso era o melhor elogio que ele podia fazer a um filme naquele momento. E ele faz esse elogio, ele faz uma belíssima interpretação do filme, enfim, ele destaca essa cena na sacristia, aqui, onde a luz parece, na verdade, uma luz emanada do inferno, e, enfim, é um texto cuja leitura eu recomendo. Uma coisa que realmente passou, eu estava vendo o filme, assim, quem lembra dessa época do cinema brasileiro lembra muito, era muito filme histórico. Muito filme de recuperação histórica. É uma coisa que o Viajante compartilha com eles. Entretanto, o uso que ele faz é totalmente econômico, né, sabe? Inclusive onde é para... totalmente dosado, inclusive onde é para acentuar algum detalhe a mais, sabe? O sabiá na vitrolinha do Milton Nascimento, tá? É tudo assim claramente muito integrado, uma tapeçaria que é única, sabe? É realmente única. É muita coisa. A coisa que se destacava nos filmes daquela época, da retomada, que se chama de retomada, é que parecia que, assim, a direção estava fazendo um filme, a fotografia estava fazendo outro filme, a direção já está fazendo um outro filme. Isso não existe no Viajante, mas com detalhe, né?
trunfo maior do filme, que é um filme completamente arriscado pelo... Sim, você está fazendo um filme de época e com uma estrutura cronológica que é completamente, sabe, vai se antecipando o tempo todo, vai se atravessando. Quer dizer, é mais um mérito, sabe, muito visível do filme. Uma outra coisa que tu falou, né, de como a natureza amplifica o que está acontecendo internamente nos personagens, e a mesma coisa vai se passar pela montagem, a cena dos balões vermelhos, depois na ponte, ele corta e o plano é de um chafariz jornal. As elipses do filme são de uma... Assim, na realidade, são dos filmes mais... acho que os detratores do filme, sabe, diriam, o filme não é absolutamente objetivo, é exatamente o contrário, um dos filmes mais objetivos, concisos, precisos, que você pode imaginar. Assim. Ele realmente tem o despojamento dos modernos, sabe? Todos os sentidos. Essa coisa dessa cena da ponte, né, que é incrível por uma série de aspectos, né? Primeiro, assim, quem consegue fazer essa ideia assim de como você, qual o tom, achar o tom certo ali. Quem consegue fazer aquela cena dos balões voando, primeiro aquela fusão, aquela sobreimpressão do passarinho ali, né, o Tia Sangue, depois ela recebeu as machadadas. Aí o vestido dela fica vermelho, né? Ela estava com um vestido branco, tem uma fusão e ela está com um vestido vermelho. Depois aquela coisa daqueles balões ali voando, como se fossem as gotas de sangue dela se espalhando pelo universo. Quem conseguiria filmar aquilo sem ficar uma coisa absolutamente de mau gosto, esdrúxula? Exato, você olhar para aquilo e simplesmente você ficar embasbacado. E é engraçado porque antes, né, a cena anterior é a Leandra Leal com o Jairo Matos na praça. Aí eles sobem numa pontezinha que atravessa aquele laguinho. Lá atrás tem um vendedor, um cara vendendo balão. E os balões da pipoca, assim. E aí você está num registro, digamos assim, prosaico, realista, cotidiano. E é a cena que precede, né, o momento que precede a entrada deles na igreja e ela ser violada por ele dentro da sacristia, o que faz disso quase como uma profanação religiosa, uma iconoclastia, né? E a procissão, no final, está sendo feita ali. Sabe, é um filme tão encadeado, tudo. Eu queria tirar uma dúvida com a Renata. Eu ouvi falar que ali, ao invés de balões, era para ter sido qual é o nome do passarinho? Tia Sangue. Tia Sangue. Ao invés do balão. No final? Na ponte. Na ponte? Já pensou? Não me lembro nada a respeito, não. A Tinha muito Tia Sangue durante todo o filme. Aparece e tinha balão também. A história que eu ouvi falar desconheço, assim. É maravilhosa. Assim. O produtor diz, olha, Tia Sangue, muito caro. Na época da retomada, né? Parece tanto. E o Saraceni diz, o que importa é o efeito. E ele supostamente a história é essa, que ele encontrou a solução. E quer dizer, é uma pessoa que já conhece profundamente o projeto. Olha a elisão completa, né? Você vê os balões, corta na Paris, ele corta para um plano que vai chapar lá ao fundo, você vê os balões. Na hora eu contei pro Cauê, presta atenção que os balões estão ali e vão voltar no final. Voltam. Foi uma das coisas assim, que na época as pessoas ficaram meio assim... eu lembro que teve mesmo muita gente que ficou meio contra os balões, né? Uma coisa de, balão, não sei o quê. Mas é poético, né? Claro, ele filma... É simples, Exato, ele filma duas cenas espelhadas, uma em cima de uma ponte com os balões ao fundo, assim, digamos em chave menor, é a prosa, né? A outra é a hipertrofia, digamos assim, a total abstração poética disso. Né? É uma ponte maior, o conteúdo dramático da cena é muito mais intenso, e aí os balões, que eram ali uma meia dúzia, são decuplicados e voam pelo céu. Assim, sabe, é uma ideia de amplificação e de realmente liberdade poética que uma cena extrai a partir da outra. Isso não, assim, a montagem deixa muito claro esse espelhamento, e outros momentos do filme vão ter isso também, a chegada do corpo do filho dela espelhando a chegada do corpo do marido lá naquele flashback. É incrível, assim, como a impressão que dá é que nenhum plano desse filme foi rodado sem uma consciência exata, né, de como ele participaria do filme
e de qual diálogo que ele estabelecia com algum outro plano do filme, em algum outro lugar desse grande magma visual. Isso é incrível. Incrível. Numa época em que... Isso eu lembro que chamou a atenção, assim, porque era uma época que parecia, né, imperava um pouco uma certa gratuidade, isso que o Bruno falou, um desencontro, uma gratuidade da maneira como estavam fazendo filmes com orçamentos inflados. E aqui, de repente, você tem um filme onde todo mundo, todos os elementos dialogam e tudo é feito com uma absoluta maestria. Desculpa, posso falar? Claro. Tem que botar um... Quer que eu leve lá pra ele? Não, deixa que... Felipe, você faz isso pra mim? Cadê a gravação? Eu aproveito que você já ia pedir uma pergunta, já estou abrindo para o público fazer uma pergunta, tá bom? Eu queria perguntar para vocês sobre a parte da música, que também não foi falada e que também faz parte dessa maestria, né? Claro. Do Paulo César. Quem quer responder? Não, tem... É Bruno. Quer que eu fale um pouquinho? Não sei. Assim, a música foi desenhada pelo Paulo Jobim, que é o filho do Tom, Sérgio Guilherme Saraceni, que é o meu primo, também da família, maravilhoso, maestro, e o Túlio Mourão, de Minas, um mineiro, músico também, e com participação, claro, do Milton Nascimento, que tá. Então, o filme é muito musical, né? Aliás, a música é também uma coisa forte nos filmes, né? Na trilogia, então é muito bom. E depois no Gerente retomou também com o João Gilberto, enfim, ele tem a preocupação forte com a música, né? E eu acho linda a música do filme, os momentos em que entra. Sempre parece preciso, parece que é o momento certo, eu acho bem importante. Tem um leitmotiv da personagem da Leandra Leal, que é a música Tia Sangue, que foi justamente, se não me engano, a tal partitura, né, que já estava pronta desde os anos 70, que eles recuperaram. Da Primavera, né? Justamente, que é uma música que acompanha ali a graciosidade daquelas aparições dela e tá, né, dialoga com esse outro leitmotiv, dessa vez visual, que é o do passarinho Tia Sangue, que digamos ali, dá um pouco da ambivalência dessa personagem, né? A sensualidade dela e a mais pura inocência, como que amalgamadas ali no mesmo ser, e a música um pouco que dá sonoridade a isso. E tem uma coisa que esse maestro Túlio Mourão, né, que é mineiro, ele fez uma pesquisa também, ali pela região, aquela música em latim meio, digamos, adaptado, que ele canta ali no final, é uma canção religiosa que faz parte daquele rito ali, de ritos regionais, daquela tradição ali, que foi fruto de toda uma pesquisa e tal. Não, de fato, a trilha sonora do Porto das Caixas já era uma coisa absurda, escândalo. né? E que é um filme, e lá você já vê, né, é um filme que o Saraceni dedica ao Geld, né, que é um grande gravurista, e toda a fotografia do filme dialoga com o estilo do Geld, com a estética do Geld, aqueles contrastes de região, de zonas de absoluto vazio e zonas de figuras bem definidas. Assim, é um pensamento visual muito sofisticado, que você vai sempre ter. O Casa Assassinada também é um filme exuberante, né, esteticamente exuberante. Já a cenografia, o trabalho de cenografia já lembra bastante sobre a casa da Marília Pêra nesse filme, lembra bastante a casa da família, né, do filme da Casa Assassinada, né? Um pouco mais exótica, talvez, um pouco mais exótica, Assassinada, né? Sim. Mas lembra mesmo. Alguém tem outra pergunta? Eu sou... Você falou do Olivera, mas o que me bateu na cabeça logo foi Buñuel. Tudo esse ambiente, também aquela coisa, me lembrou Viridiana, me lembrou essa relação que ele tem com a religiosidade, que é uma coisa de gente criada na religião católica, mas que tem uma certa revolta, inclusive, quando ela bate o Cristo, quando
E no Buñuel a gente encontra isso muito. E é verdade que o Oliveira também tem esse lado assim. Mas É eu engraçado achei essa... que tinha muito a ver nessa coisa religiosa e também tanto nessa que na casa do... essa relação que ele tem com a pureza das meninas e com esse sexo que, como você falou, que está muito retido e que depois explode-se essa relação do... Tem uma cena extraordinária nesse filme, que é a cena do chuveiro, ela tomando banho, e é uma coisa... Linda, né? O filme é muito sensual, né? Impressionante. Não, eu lembrei uma coisa só, curiosidade, na verdade, que é essa cena da sacristia que ela xinga, né, Cristo e não tinha no roteiro, na verdade, o perdão, porque depois ela pede perdão, né? Não tinha isso no roteiro. Eu lembro no momento ali, o meu tio falou, não, pede perdão. Foi uma coisa improvisada. Foi ele que pediu depois? Foi improviso. Só para... Interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês têm perguntas para fazer entre vocês? Você quer fazer uma pergunta? Tá. A gente fica aqui até amanhã. Acho que mais que uma pergunta, é mais uma provocação, assim, porque a gente programou esse filme muito pensando qual seria o lugar dele no cinema hoje, assim, porque a gente programaria, porque existiria uma urgência de ver esse filme. E foi um filme, eu estava conversando até com o Bruno hoje, um filme que não teve um lançamento comercial, né? Ele não chegou ou chegou, não sei. A gente estava até se questionando quantas exibições tiveram e etc. Então eu queria mais instigar, assim, parece um filme de uma urgência de ser revisto e de estar em discussão. E não sei, para vocês faz sentido isso? Vocês concordam, discordam? Concordo. Urgência de ser descoberto, né? Eu ia escrever um texto para a Folha da Seção Plano e, enfim, acabei, eu já tinha algumas notas para uma revisão que eu fiz uns anos atrás, mas eu não achei nada muito promissor do que eu li agora. É muito curioso, assim, isso eu falei que provavelmente, assim, de certa forma, o primeiro filme brasileiro depois do Idade da Terra, que também é um filme que trabalha essa coisa da elisão da narrativa, né? Que são apostas, assim, fulgurantes dos cineastas no que, assim, mais do que eu chamaria de uma visão. O que o viajante, assim, obviamente o cinema todo sabe, mas o que o viajante, ele me parece que tem claramente o filme de alguém que tem uma visão. Quer dizer, se tu chega a essa expressão tão econômica e num filme que é ao mesmo tempo tão repleto de precipitações e exacerbações dramáticas, barrocas, você tem a coisa que eu queria fazer um complemento, assim, ele me parece um filme que tem uma cosmovisão. É por isso que os elementos se integram num todo que é tortuoso, entendeu? A mesma coisa que acontece com a Idade da Terra. O que me parece é que, sabe, a geração... E o último filme brasileiro, e é recentíssimo, que eu vi que tem isso, tem algo que eu vou chamar de uma cosmovisão, é o último filme do Tonati, o Já Visto, Jamais Visto, que, curiosamente, também passou e está passando despercebido. Isso depois do Tonati já ter, né, sido meio que reabilitado ali na altura dos Serras da Desordem. Então, são processos curiosos, assim. Alguns dos nossos melhores artistas, das nossas obras mais importantes, elas têm uma maneira de
simplesmente não serem colocadas de lado, sabe, de meio que passarem despercebidos e ficar por isso. E o mais intrigante nessa história é a forma como vai ficando por isso, continuamente, sabe? E o Tonati é de uma geração anterior à geração que está fazendo filmes agora, começou a fazer filmes nos anos 2000. O Tonati já estava fazendo filmes nos final dos anos 60. Eu não sei, me parece assim, novamente, de certa forma, ele é o primeiro filme depois da Ilha da Terra e ele também é o último filme brasileiro depois da Ilha da Terra. Um certo tipo de maneira de conceber o papel da construção do filme e de como o cineasta vai inserir a sua visão aí. Estou respondendo a tua provocação com uma outra provocação. Quer responder? Não, só dizer que, não, de fato, assim, é um filme que precisa ser redescoberto de fato, até porque, por exemplo, a própria Contracampo, eu nem estava mais na revista, fez uma pauta sobre Sarraceni, que foi antes aliás, foi antes do falecimento do Sarraceni. Sim. E na época eu lembro que eu abri a revista e Sarraceni, genial, achei do ponto de vista editorial, assim, uma sacação genial. E eu lembro que ficou sem texto do Viajante, e no editorial eles falavam, porque não tiveram acesso ao filme. Todos sabiam que já tinham ouvido, e tinham ouvido falar, no entanto, que era um excelente filme. Quando teve também aquela coisa lá da Paisá, que eles fizeram, né, fizeram uma enquete com os críticos para eleger os 20 melhores filmes da retomada. Esse filme, curiosamente, figurou na lista de muita gente, né, e era um filme que pouca gente tinha visto. Então tem essa... Passou no cinema, né? Mas foi pouquíssimo eu vi tempo, espaço né? no Unibanco, lá com a Estação Botafogo. Foi uma coisa muito rápida, assim, não teve um circuito, né? Uma coisa... Não lembro do contexto de lançamento do filme. Eu sei que estreou tal comercialmente, mas foi muito muito aquém, né, do que merecia, né? Mas até aí, isso acho que todos, né? Tudo, né? Tudo estava ruim, né? Alguém tem mais uma pergunta? Eu fiquei surpresa com o trabalho da Leandra Leal, que está extraordinária, né, no filme. A gente vê ela fazendo muita novela, né, muito ruim, né, e nem sempre, né, mas assim, muito repetitivo, né, o que ela faz é sempre a mesma coisa. E aí você vê o que uma atriz é capaz de fazer quando tem um bom diretor, né. E realmente, eu não sei quantos anos ela tinha, né. Nossa, bem novinha, acho que ela tinha uns 17. Ela tinha acabado de fazer a Ostra e o Vento, se eu não me engano, que ela tinha ganho o festival, um festival europeu, agora não sei qual, não me recordo, se é Berlim. É um festival importante. E aí o segundo trabalho dela foi no Viajante. Acho que ela não tinha 18 anos ainda. Tinha 17 por aí, mas uma coisa assim. E realmente ela foi uma revelação nesse momento, ela estava despontando assim como... E a tranquilidade, né? Ela faz de forma muito tranquila, muito natural. Realmente é um trabalho que tem destaque, né? O ator, né? A direção. Mais alguém? Então acho que a gente já pode terminar por aqui. Agradecer a presença de todos, da Renata, do Bruno, do Luiz e de todos que vieram. E a sessão continua, a gente vai divulgando pelo Facebook e venham, por favor. Obrigado a todos. Legal, obrigada. Obrigado a você.